O partido União Brasil deu prazo de 24 horas para que os seus membros formalizem o desembarque do governo. Quem tem todas as informações está acompanhando de perto esse movimento. Lá em Brasília é o André Anelli, que chega agora com mais informações a respeito disso. André Anelli, boa noite, bem-vindo. Há, inclusive, uma ameaça de punição para quem seguir na gestão do presidente Lula. É isso? Corretamente, Kobayashi. Muito boa noite a você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O União Brasil anunciou mais cedo, nessa quinta-feira, por meio de uma resolução, que os filiados ao partido têm esse prazo de 24 horas para que deixem os cargos ocupados no governo Lula, sob pena de serem acusados de ato de infidelidade partidária, o que poderia motivar até mesmo a expulsão do partido. Lembrando que no último dia 2 de setembro, lá no Congresso Nacional, tanto o União Brasil quanto o Progressistas, os dois partidos que são formadores da Federação União Progressista, já haviam anunciado o desembarque do governo federal. Naquela ocasião, haviam anunciado também um prazo de 30 dias para que os membros dessa federação deixassem o governo, mas no dia de hoje, com essa nova resolução que foi assinada pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, agora então o prazo foi diminuído, 24 horas, para que então esses filiados deixem os cargos ocupados no governo Lula. A gente destaca que o principal alvo nesse momento é o ministro do Turismo, Celso Sabino. Ele já havia dado declarações dias atrás de que continuaria na pasta, contrariando assim então essa decisão que foi tomada não apenas pelo partido, mas também pela federação, formada inclusive pelo Partido Progressistas, o PP, e com isso agora Celso Sabino fica entre duas decisões. A primeira é de permanecer no ministério e assim ter que sair do partido, ou então realmente deixar o ministério para continuar nessa agremiação. A gente relembra ainda que, além de Celso Sabino, outras duas pastas são ocupadas aqui na Esplanada, também sob a indicação do União Brasil, especificamente na pessoa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Primeiro, a pasta das comunicações com Frederico Siqueira e ainda a pasta da integração nacional com o ex-governador do estado do Amapá, Valdez Góes. Só que no caso desses dois, não existe uma filiação direta ao partido. Portanto, existe a possibilidade de que eles continuem, ainda que eles acabem então contrariando toda essa decisão do União Brasil. Por fim, a gente destaca ainda que o partido não tem um discurso totalmente formado em relação à disputa pelo Palácio do Planalto, mas já existe uma pré-candidatura lançada, que é do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. E isso indica, então, que o União Brasil ou poderia lançar essa candidatura em 2026 ou ainda apoiar uma outra candidatura de oposição ao presidente Lula. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo diretamente de Brasília. Daqui a pouco você volta com outras informações. Por aqui, deixa eu chamar os nossos comentaristas. Hoje, a Dora Kramer conosco, Fernando Capês e a Deise Tchocari chegando também aqui nos nossos estúdios. Vou começar com a Dora Kramer. Dora, esse movimento de saída do União Brasil do governo, uma pressão, inclusive, para que os ministros deixem os cargos, já estava acontecendo há algum tempo. Agora, esse prazo, 24 horas, pena de punição, tem a ver com essas últimas votações aí? Blindagem e, principalmente ontem, a urgência da anistia? Como é que você vê? Dora Kramer. Boa noite, Koba, boa noite, Capês, boa noite, Deise, boa noite a todos. Olha, Koba, primeiro tem um pano de fundo, né? O que aconteceu hoje? Uma denúncia de que tem um piloto que denunciou ao Ministério Público que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, seria dono de uma empresa de aviação que faria o transporte de gente do PCC. Muito bem. Aí o Rueda reagiu, acusando o governo de ter vazado essas informações exatamente para desmoralizar o Rueda. Então, é esse o pano de fundo, por isso a antecipação. Agora, esse desembarque, que por enquanto para mim é de Araque, eu só acredito vendo, porque
como o André nos trouxe, atinge os filiados. Os dois outros ministros não são filiados. O Celso Sabino, vamos ver o que ele acha mais vantajoso: sair do partido ou sair do Ministério do Turismo, em que ele é paraense, a COP30 vai acontecer no Pará e ele é candidato no Pará no ano que vem. Então, ele vai pesar muito direitinho, não sei se vai pender para o lado do partido. E de outra, eu quero saber, aliás, como é que a gente vai saber os cargos que estão espalhados país afora, de segundo, terceiro escalões? Como é que vai ser essa vigilância? Porque se for falar em ministro, o desembarque, para mim, continua de Araque. Eu quero a sua opinião também, Deise Ciocari. É um desembarque de Araque? Será que a União Brasil vai desembarcar de emendas parlamentares também, de cargos em estatais, ou só vale os ministérios, porque esse é o símbolo de estar ou não na base governista? E aí, Deise Ciocari? Eu voto com a Dora Kramer, né? Eu também acho que é um desembarque de Araque. Boa noite, Kobayashi, Dora, Capês, que prazer estar contigo de novo. Esse desembarque do União Brasil, num primeiro momento, ele é uma tentativa da União, nesse período em que o governo, que o Palácio do Planalto, ele tem esse desgaste, esse ônus aí, não está indo bem politicamente, nem economicamente. Então, o União Brasil, o que ele tenta fazer é se distanciar disso. Só que daí, no ano que vem, ele vai ter que decidir, porque, por enquanto, ele tem como candidato o Ronaldo Caiado. Mas a gente sabe, como a Dora falou, que dentro do União Brasil tem uma base que apoia o governo e tem uma base que destoa completamente do governo, né? A gente tem que lembrar que dentro do União Brasil a gente tem dissidentes, ex-membros do PFL, que depois foi Democratas. Então, no ano que vem, eles vão ter que decidir como que eles vão fazer isso. E aí tem um ponto que a Dora tocou. E aí? E esses políticos, esses parlamentares que têm cargos ou que distribuíram cargos em prefeituras, em governos de estado, será que todo mundo vai desembarcar mesmo? Eu acredito que não. Então, num primeiro momento, nessas primeiras 24 horas aqui, esse desembarque do União Brasil, ele é só para mostrar um capital simbólico. A gente está contra o governo nesse momento não está indo bem, então agora nós somos oposição. Mas no ano que vem é que a coisa vai pegar e aí a gente vai ver se ele vai mesmo desembarcar ou se vai apoiar, porque é muito difícil, com essa estrutura toda, com esse tamanho do União Brasil, é muito difícil que saia todo mundo. Quero ouvir também o professor Fernando Capês, muito bom tê-lo aqui conosco no Jornal Jovem Pan. Capês, a sua avaliação levando em consideração o tamanho e os quadros do União Brasil. Tem pré-candidato à presidência da República, tem governadores, tem o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre. Fala aí, Capês. E lembrando que agora, junto com o PP, formam uma federação com a maior bancada no Congresso Nacional. Como é que tudo isso conversa com a notícia de um desembarque do governo, hein? Fernando Capês, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Nelson Kobayashi, Dora Kramer, Deise Ciocari, boa noite aos nossos ouvintes, telespectadores que nos acompanham também pelo YouTube. Nelson, é votação unânime, eu voto com a Dora e voto com a Deise Ciocari, porque haja fidelidade para resistir a tanto cargo, ao ministério e às emendas parlamentares, sobretudo, que parece que estão turbinando aí a PEC da blindagem. Então, eu entendo que é um gesto de protesto. Claro que nas votações vão espernear bastante contra o governo, mas aquilo que já conseguiu, um ano anterior ao ano da eleição, abrir mão de cargo em prefeitura, de ministério e de emendas parlamentares a mais, além daquelas que ele tem direito às emendas impositivas, haja fidelidade, né, Nelson? Acho que é só de Araque mesmo.